Flamengo e Vasco empataram, ficaram no 0x0 ontem no Maracanã. Gabriel Barbosa teve a bola do jogo, um pênalti que ele bateu aos 44 minutos do segundo tempo. O goleiro Léo Jardim fez a defesa. Foi a estreia do De La Cruz com a camisa do Flamengo no Maraca. Um jogo com muitas alternâncias, um jogo com algumas situações táticas também bem interessantes para a gente observar. Algumas coisas positivas em relação a aspectos táticos do Flamengo e algumas vulnerabilidades também, inclusive já apresentadas anteriormente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando de Tática. Eu convido vocês a deixarem o like, que é muito importante, se inscrever no canal também, se você não for inscrito ainda. Eu vou rodar a vinheta muito rápido e na volta vamos falar de Flamengo e Vasco. Vamos falar de tática? Antes da gente seguir com o vídeo, lembrar vocês que o curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol continua na promoção. Eu recomendo bastante para quem quiser conhecer um pouquinho mais dos sistemas táticos. Ontem o Vasco apareceu com uma escalação ali diferente, ali no 3-5-2, né? Tem os outros cursos também aqui do Laboratório do Futebol, como Explorando o Jogo. Na descrição desse vídeo aqui tem o link para você acessar, com descontos especiais aqui para você que está nesse vídeo aqui do canal Falando de Tática. Tem também a CMA, Comunidade Mestres de Análise, uma baita de uma oportunidade, também num desconto muito especial aqui, num valor muito especial para você que está aqui no canal Falando de Tática. Tudo isso aqui na descrição do vídeo, todos os links, então confere lá, tá? Também convidando vocês a virarem membro do canal, o link também está na descrição, também tem um botãozinho aí, seja membro, tá? Você ganha benefícios muito legais em troca e também ajuda o canal a crescer. Estou entregando agora vídeos com antecedência, às vezes, para os membros, tá? Então você recebe o vídeo na noite anterior e só no dia seguinte de manhã é que vai para o público em geral, por exemplo, tá? Entre outros benefícios muito legais. Vamos seguir então aqui para análise e vamos falar aqui desse Flamengo 0, Vasco 0. Tem bastante coisa para a gente falar. Então, vamos primeiro para as escalações e depois vamos olhar para as imagens. Bom, o Flamengo teve uma baixa de última hora, né? O Ayrton Lucas, com uma gastroenterite, acabou não entrando em campo. E o Tite resolveu escalar o Varela, ali improvisado ali na lateral esquerda. Então o Flamengo foi a campo com o time que já se esperava, com a formação já esperada, só com o Varela no lugar do Ayrton Lucas. Rossi, onde você está lendo ali Varela, leia-se Wesley, por favor, tá? Então não são dois Varelas em campo, desculpem aí essa falha. Então Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Varela, Pulgar, Gerson Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha e Pedro, esse 4-3-3, 4-1-4-1 aí do Tite, tá? Como é que foi o Vasco pro campo? O Vasco veio com uma estratégia, com um plano de jogo, né, com um sistema tático diferente do que se imaginava. O Vasco foi para um 3-5-2, escalou o Léo, botou Léo Jardim, João Vitor, Medel e Léo, os três zagueiros, dois volantes, Jair e Zé Gabriel, Paulo Henrique, um ala pela direita, Piton, o ala pela esquerda, o Payet como um cara centralizado, com muita liberdade, e o David como dupla de ataque do Verratti. O David teve uma função específica ali que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho nas imagens. O Vasco tentou abrir o campo, jogar pelos corredores laterais, que é a sua fortaleza, né? E conseguiu, a estratégia foi acertada. O Ramon Dias foi bem também na escolha da estratégia e conseguiu machucar um pouquinho o Flamengo aí através dessa forma de jogar. E é isso que eu vou mostrar para vocês nas imagens agora. Bom, então logo no início do jogo, antes de completar um minuto de jogo, a gente vai ver aqui já uma situação que o Flamengo disputa aqui uma segunda bola e já consegue acelerar uma bola no Wesley. Essa tem sido uma jogada que o Flamengo tem usado bastante, né? Com o Wesley atacando espaço, também com o Varela. O Varela também tem essa capacidade de atacar espaço, né? E essa leitura que esses dois laterais têm de serem agressivos, e o Arrascaeta já colocando essa bola aqui para o Wesley tentar uma situação de vantagem aqui. O Wesley sofre a falta do Léo Pelé, que já fica inclusive já amarelado já no comecinho do jogo. Essa aqui foi uma situação específica de briga por segunda bola, mas o Flamengo tem usado isso também em organização ofensiva, né? Como uma estratégia mesmo, pesar o lado esquerdo e depois de deixar muita gente em volta da zona da bola, eu já tenho falado sobre isso, tentar jogar essa bola no lado direito para poder exatamente pegar esse ataque ao espaço, tanto do Wesley quanto do Varela, a depender de quem vai estar por ali naquela lateral direita. Então essa é uma estratégia que o Flamengo tem usado e que tem se mostrado eficiente. Até acabou usando menos do que eu acho que poderia e deveria, né, na partida de ontem, tá? Então esse primeiro lance aqui me chamou a atenção. A gente está vendo aqui isso que eu acabei de mencionar para vocês, que é a questão do lado esquerdo bem denso. Aqui nessa imagem aqui tem 8 jogadores de linha do Flamengo, tá? 8 jogadores de linha do Flamengo. Só os dois zagueiros não aparecem nessa imagem aqui e todos muito concentrados desse lado esquerdo, né?
Só que não foi só isso que aconteceu em termos de organização ofensiva, em termos de progressão do Flamengo e entrada em último terço, não. A gente vai ver mais coisa aqui. Inicialmente, a gente teve esse quadro aqui, que foi um quadro que a gente viu acontecer bastante nesses primeiros jogos aqui da temporada 2024 até agora, especialmente com a entrada do De La Cruz, que vem trabalhar no corredor central, que vem ser mais um cara a se juntar com o Pedro, com o Gerson, com o Arrascaeta, com o Cebolinha, com o próprio Pulgar, tá? Então, o Flamengo com muita gente aqui em volta dessa zona da bola, e aí essa bola vai circular lá para trás, o Flamengo vai dar um passo para trás, o Gerson vai jogar essa bola aqui pro Léo Pereira, e aí o Flamengo vai atrair aqui a marcação com o Varela vai baixar aqui para atrair a marcação do Vasco, e eu tinha comentado sobre isso no pré-jogo, até com os inscritos aqui do canal, no áudio que eu mando na transmissão tática, eu comentei com eles, e que o Flamengo deveria ter profundidade com o Gerson, né? Então, assim que o Varela recebe essa bola, quem é que poderia dar profundidade, inclusive com a ausência do Ayrton Lucas em campo, né? Seria o Gerson, então ele já percebe o Varela com bola descoberta, já perfila o corpo para atacar essa profundidade, mas também foi algo que o Flamengo, na minha opinião, acabou usando menos do que deveria, né? Então, essa bola chegando aqui pro Gerson, já chega até que o Gerson aqui demora aqui para perfilar o corpo para poder achar um passe logo, né? Às vezes o Gerson demora um pouquinho para tomar a decisão aqui quando tem esse tipo de situação aqui. E o Flamengo também com o lateral destro do lado esquerdo, tentando esse cruzamento aqui de pé fechado, que a gente chama, né? Esse cruzamento antecipado, pé direito, né? Que faz esse movimento aqui. E o Flamengo com poucos minutos de jogo já tendo uma boa chance, né? Com o Arrascaeta aqui, também numa situação que eu acho que o Flamengo acabou usando pouco. Acho que o início do jogo do Flamengo prometia, por uma série de motivos aí que a gente já falou, isso acabou não se confirmando com a sequência do jogo. Então, por que o Flamengo usou pouco essa situação aqui? Do que eu estou me referindo aqui? Essa situação do Arrascaeta, ou do Pedro, né, especialmente, ou do próprio Gerson, no Medel, né? Um zagueiro que é baixo, né, que tem baixa estatura. Então que dá para aproveitar essa baixa estatura dele, usando essa bola nas costas dele, usando essa bola em posição física por cima desse atleta, mas o Flamengo acabou usando pouco isso na minha visão, tá? Aqui a gente está vendo o Vasco progredindo, e aqui a gente já está vendo aqui essa vulnerabilidade que o Flamengo apresentou durante o jogo. São duas, na verdade, né? Não é só a questão do De La Cruz, mas também a questão do Arrascaeta permitir essa condução do Léo, né? O Léo recebe essa bola com muita liberdade, o Arrascaeta está bem distante, né? Então o Arrascaeta também não foi um cara importante, não acabou não sendo tão importante como deveria para impedir esses progressos aqui do Léo. Quando o Léo progride por aqui, o Arrascaeta tá correndo atrás dele aqui, ó, tá vendo? Não conseguiu progredir esse avanço do Léo. E o Léo é um atleta que faz isso muito bem, né? Jogou como lateral, começou como lateral, então é um jogador que tem essa capacidade de fazer esse tipo de jogada, e o Flamengo não foi eficiente ao proteger o seu time dessa situação aqui. Aqui a gente já viu o De La Cruz posicionado aqui, essa bola tá passando aqui do lado dele aqui, né? Ele tá aqui com o quadril para trás aqui, com o joelho bem flexionado, tentando impedir a passagem da bola. E qual era o papel do David aqui, né? Que eu falei para vocês no campinho ali em relação ao papel do David. Era prender o Wesley aqui, era prender a atenção dele, ou o David, ou o próprio Payet, né? Dependendo da situação. Aqui no caso, o Vasco usa uma dinâmica de terceiro homem para prender o Wesley com o David. Então o Wesley está mais dentro porque está atraído pelo David. E nisso o Piton vem receber essa bola aqui em amplitude. E aí o Wesley fica nessa situação de 2 contra 1. Aqui nesse caso o De La Cruz até está posicionado e a bola entra nas costas dele, mas o que a gente viu em outras situações não foi o De La Cruz já posicionado, né? Então o Vasco também teve mérito porque o Vasco trabalha bem essa bola. O Vasco quer chegar em corredor lateral, quer ter amplitude, quer que essa bola chegue no Piton e gera dinâmicas para isso. Nesse sentido também há um mérito aí do Ramon Dias, tá? Mas também houve um demérito do Flamengo, que teve dificuldade em proteger esses lados do campo, especialmente o lado direito aqui com o De La Cruz. Então, usa esse terceiro homem aqui, faz o cruzamento, e o Ferretti já tem uma situação aqui de cabeçada aqui perigosa, tá? Já no início do jogo também. O Flamengo foi bem no jogo, o Flamengo progredia de formas interessantes. Quando eu falei para vocês que o Flamengo não progredia só pelo lado esquerdo, só pesando o lado esquerdo, eu tô falando disso aqui, ó. E o Flamengo conseguir também trazer o Arrasca para esse lado direito aqui e começar a ter os triângulos aqui, né? Esses lado direito que também denso, com o Arrasca, De La Cruz e o Wesley, para poder gerar situação de vantagem e progredir. Algo que o Flamengo tem feito pouco, vai fazer aqui nesse lance aqui, olha só. De La Cruz consegue o drible, então o Flamengo pesar também o lado direito, para depois de pesar o lado direito, conseguir manipular a marcação, atrair marcadores, jogar para o Cebolinha num contra um, né? Então tem que ter as duas situações, pesar o lado esquerdo para jogar aqui do lado direito para alguém, que seja o Wesley, que seja o Varela, e também fazer isso do lado direito, pesar o lado direito,
muita gente em volta da zona da bola, triângulos, rondos ali, para poder manipular a marcação e jogar essa bola no contra-um para o Cebolinha. Precisa trabalhar isso ainda está em desenvolvimento, ainda aconteceu pouco também. Então, algumas situações que a gente apontou, né, que ainda estão amadurecendo, né, e que é normal em início de temporada, tá? Aqui, algo que me chamou a atenção de forma positiva também, foi o Flamengo abandonar um pouquinho aquela saída de 3, né, com o lateral muito preso, né, especialmente quando está o Ayrton Lucas em campo, né, deixa eu centralizar um pouquinho mais essa imagem aqui. Quando o Flamengo enfrenta times que só colocam um centroavante, um jogador mais avançado para poder tentar bloquear, tentar dividir essa referência dos zagueiros, né? Se não são 2 jogadores mais avançados no seu adversário, você não precisa ter 3. Se é um só, você tem só 2. Já tem vantagem numérica. Você pode, através de troca de passe, manipular essa marcação. E você tem aí os laterais, aqui no caso do Wesley não está tão aberto, ele ainda está abrindo, mas você tem os laterais em amplitude para poder abrir o campo, alargar o campo, alargar as linhas de defesa do adversário, né? Você tem como colocar mais gente no campo do adversário para poder ser mais agressivo e não ter um cara ali nessa série de 3, um terceiro homem ali que não tem função nenhuma, né? Então o Tite conseguiu enxergar isso e colocou só os 2 zagueiros aqui. E isso foi algo positivo, que eu já estava esperando há algum tempo e vinha cobrando. Vocês que acompanham aqui o canal com frequência sabem que eu vinha cobrando isso. Aí aqui, inclusive, essa questão do Varela ser destro, né? Tinha uma vantagem aqui para esse tipo de situação aqui, dele receber esse passe aqui do Léo muito, muito pressionado e conseguir achar o Pulgar aqui. E aí o Pulgar achando essa bola no De La Cruz e o Flamengo tentando esse jogo curto, esse jogo interior, esse jogo associativo. E faltou um pouquinho... um ajuste um pouco mais fino, eu vou mostrar para vocês já nas imagens também. Aqui o Flamengo subindo o bloco, o Flamengo subiu o bloco bem, de novo nessa estrutura que eu já tinha apontado para vocês, dando 4-1-3-2, os 2 pontas, né, se juntando ao Gerson, quase que alinhados ao Gerson, e o Pedro e o Arrascaeta mais avançados, e o Flamengo fez bem essa subida de bloco, achei bem eficiente, me agradou, tá? Conseguiu incomodar bastante o Vasco, deixar o Vasco desconfortável, tendo que jogar a bola ali para corredor lateral, ficar pressionado ali. O Flamengo, inclusive, consegue ficar com o lateral aqui, tá? Então, a subida de bloco do Flamengo foi boa, a ponto do Vasco até desistir a partir de um certo momento, ali a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, começar a bater tiro de meta longo para poder brigar pela primeira, segunda bola com o Verratti, né, especialmente, para não sofrer mais com esse jogo construído por baixo, porque o Flamengo estava prevalecendo. Outra coisa que me chamou a atenção positivamente também foi essa situação aqui, ó, do Gerson e o De La Cruz baixando um pouco mais, fazendo esses 2 meias aqui alinhados aqui nesse meio espaço, né, se aproximando do corredor central, e algumas vezes o Pulgar mais adiantado que eles, para poder tentar achar as costas dos meias aqui, tentar achar esse espaço aqui nas costas, tá? Então isso é algo que me agrada, porque o Pulgar tem uma boa leitura de como avançar aqui para poder ser opção. E quando ele recebe a bola também, ele acaba sendo um cara eficiente, né? Tem bom trato com bola, dá bons passos. Então ele aqui bem avançado. Tá, foi algo positivo também. Olha aqui de novo o Flamengo fazendo o que eu tinha falado já para vocês apontado, eu estou mostrando de novo. O De La Cruz com o Arrascaeta e com o Wesley. Então o Flamengo também tentando deixar aqui esses triângulos acontecendo pelo lado direito, né? E não só lá pelo lado esquerdo, muita concentração de jogadores em volta da zona da bola. Não só lá, mas também aqui desse lado direito, tá? E aí faltou um pouquinho mais de apuro técnico, o Flamengo errando um pouquinho de passe, mas quando você tem os jogadores muito agrupados aqui, jogando curto, o que acontece? Você potencializa a pressão pós-perda, né? Consegue incomodar mais aqui, então a gente tá vendo aqui o Wesley conseguindo incomodar o Piton. Depois até o Piton vai ganhar esse duelo aqui, vai ser tiro de meta pro Vasco, mas o Flamengo sendo importante também, conseguindo ter uma pressão pós-perda razoável, tá? Ainda precisa melhorar bastante na minha visão, ainda precisa amadurecer bem mais essa pressão pós-perda. O Flamengo foi um time que conseguiu ser dominante, apresentou alguns defeitos, mas tem algumas coisas positivas também, como a gente está vendo. Que eu estou falando aqui do apuro técnico, né? Os jogadores, talvez até por início de temporada, falhando um pouquinho ainda nesse apuro técnico de tomada de decisão, de dominar para a pressão, por exemplo, aqui o Gerson dominando para dentro da pressão, perdendo a bola, né? Então, a gente viu algumas situações assim, de erro de tomada de decisão, aqui o Cebolinha consegue uma bela jogada, mas demora para fazer o passe para o Pedro, fica numa situação de 1 contra 2. Então, o Flamengo tomando decisão errada, os atletas tomando decisão errada, errando bastante passe. A gente vai falar também sobre o De La Cruz também, a partida que ele fez um pouco abaixo também. Aqui o De La Cruz bem baixo e o Pulgar de novo fazendo esse movimento de tentar achar as costas, né? Que eu já tinha falado para vocês, que me agrada, que eu acho interessante, é que ele vai receber essa bola aqui do Wesley, que consegue fazer esse toque de primeira. E mais uma vez o Flamengo com dificuldade de achar o melhor passe, de tomar a melhor decisão. Aqui o Pulgar para mim se precipitou, né?
Poderia ter esperado um pouquinho mais, ter temporizado, como a gente fala aqui na análise, né? Tentado buscar essa bola no De La Cruz, força um passe aqui no Pedro e a zaga do Vasco consegue afastar. Então faltou muito esse último passe, faltou muito esse refino técnico que pode ter a ver com início de temporada, tá? O Flamengo sofrendo um pouquinho com isso. Quem não estava sofrendo muito com refino técnico era o Léo Pereira, que estava achando bons passes, a gente vai ver mais aqui na sequência, fez um partidaço. Então ele acha essa bola curta aqui pro De La Cruz, e o Flamengo empurrando aqui a última linha do Vasco, essa linha de 5, né? Olha só isso aqui que eu destaquei para vocês. O Flamengo com bastante atletas aqui empurrando, o Pedro pesando aqui, carregando dois zagueiros com ele. Você tem aqui também o Gerson, Cebolinha, todo mundo dentro. E o Flamengo, uma situação que o Flamengo poderia ter explorado mais, que é essa frente da área, né? Quando o adversário marca com 5, ele pode eventualmente deixar essa frente da área um pouco vulnerável. Se você souber manipular essa marcação para poder gerar esse tipo de situação aqui, você consegue vantagem. O Flamengo acabou fazendo isso pouco, na minha visão também, tá? Tem uma situação praticamente de 1 contra 1 aqui do Arrascaeta, tá vendo? Ele vai finalizar aqui e quase que vai ter uma situação de perigo, né? A bola desvia e na sequência o Flamengo bate esse escanteio aqui e o Fabrício Bruno perde essa chance clara. Tava de frente aqui, ele fica bem chateado com ele mesmo, ele pulou um pouquinho atrasado, ele pula um pouquinho antes, começa a fazer o gesto técnico um pouquinho antes, ele consegue botar essa bola dentro do gol. Ele faz o gesto um pouco atrasado e a bola sobe, né? Aqui é uma situação que o Vasco consegue progredir aqui usando o apoio. O Flamengo descompacta um pouquinho as linhas, deixa também as janelas, os intervalos aqui um pouco abertos para linhas de passe. E o Vasco vem fazer isso que ele gosta de fazer, que é trabalhar essa jogada de corredor lateral. E aqui o De La Cruz com essa dificuldade, né, de vir baixar aqui, demorando para vir baixar, porque afunila muito para o centro das jogadas e acaba tendo que percorrer muito campo para poder vir aqui ser esse cara na segunda linha de marcação. Então essa é uma vulnerabilidade que o Flamengo vem apresentando aqui. Olha como é que o De La Cruz está distante, olha como é que o Wesley fica num contra um aqui sem dobra. Isso foi recorrente durante o jogo, né? Isso aconteceu bastante durante a partida. O Flamengo já tinha apresentado antes também essa situação, né? E aí, fica muita crítica só em cima do Wesley, né? Mas ele tá numa situação vulnerável, 1 contra 1, gente. Normalmente, inferioridade qualitativa pro Wesley, né? O Piton consegue balançar o corpo aqui para gerar uma situação de cruzamento para ele. O Wesley não pode se colocar muito próximo do marcador, gente, porque senão toma o drible, né? É assim que é orientado os laterais para essa situação de 1 contra 1 aqui. Ele tem que dar um espaço pro adversário, porque se o adversário for dar o tapa, ele consegue pegar na frente. Então não adianta falar assim, ele não está diminuindo o espaço. Essa é a forma que você tem para marcar. E aí o Piton também tem um mérito, ele consegue balançar o corpo aqui e gerar uma situação de cruzamento, né? Então o Piton é um cara que é especialista em cruzar, ele não é um grande driblador, mas ele é um cara que consegue, através de alguns movimentos de corpo, de balançar, gerar uma situação de cruzamento para ele. E o Wesley está próximo, mas o Piton tem mérito. E aí o Verratti consegue fazer aqui o cabeceio, né? E o Léo, com uma ótima leitura aqui, consegue interceptar essa bola num lance que seria gol certo aqui do Vasco. E o Vasco também muito feliz ao tentar fazer essa bola sempre no Varela, né? O Verratti buscando o Varela, fugindo dos zagueiros para poder ter uma vantagem de estatura, né? Então, tudo muito bem estabelecido ali no Vasco como dinâmica, bem treinado. E o Léo foi bem demais nessa jogada aqui. Segundo tempo, o Flamengo já de branco, né? Aquela confusão dos uniformes ali. E aí o que a gente pôde ver foi muito o De La Cruz bem baixo aqui. O De La Cruz baixando bastante aqui nesse meio espaço, para ser um cara de conduzir bola e trabalhar esse jogo associativo. Só que o De La Cruz não estava bem no jogo. O De La Cruz estava errando bastante passe, estava bem descalibrado, digamos assim, né? E por conta dessa descalibrada aí do De La Cruz, olha como é que ele conduz aqui e vai tentar achar o Arrascaeta devolve, ele tenta devolver de novo e a bola não fica com o Flamengo. Isso aconteceu algumas vezes no segundo tempo, a estratégia era interessante, fazia sentido, só que o De La Cruz não estava numa noite feliz, né? Então, a gente vai ver ele aqui errando mais um passe aqui, e por conta desses erros de passe, o Flamengo acabava entregando a bola para o Vasco, e o Vasco conseguia alguns contra-ataques. Era assim que o Vasco conseguia machucar o Flamengo, tá? Apesar de alguns méritos que a gente já apontou aqui do Vasco, nada também espetacular em termos de organização ofensiva, nenhum tipo de predominância tática, a não ser essa questão de conseguir evoluir pelo corredor lateral. E muito também demérito do Flamengo em entregar a bola para o Vasco conseguia alguns contra-ataques, porque o Flamengo errava os passes, né? Por uma questão de refino técnico, como eu já mencionei aqui com vocês algumas vezes, né? Essa situação aqui, para a gente dizer que eu só não estou defendendo o jogador, porque às vezes você fala assim, tá passando pano para jogador, a gente vê isso muito em comentário de rede social, e até em comentário aqui no YouTube, né? Volta e meia aparece um mal educado aí para falar que a gente tá passando pano ou que a gente tá defendendo a A ou B. Eu não tô aqui para defender a A ou B, eu tô aqui para analisar o jogo. Então eu acabei de apontar uma situação que eu acho que o Wesley fica vulnerável aqui, acho que o Wesley falhou, o Wesley tem que estar mais atento a essa jogada. Na hora que esse cruzamento aqui é feito,
Ele tem que estar mais ligado em que essa bola pode vir aqui pro Piton. Cadê o mapeamento do espaço? Cadê ele controlando o movimento do Piton? Se essa bola que está em disputa entre o Verratti e o Léo Pereira, essa bola pode parar ali onde está o Piton. Ele não pode estar tão distante ali do Piton. Ele cochilou ali, tá? Não controlou o posicionamento do adversário. E quando essa bola chega pro Piton, ele está distante. O Piton consegue fazer o cruzamento aqui. E aí tem essa falha bizonha do Rossi, uma coisa assim surreal. A falha foi tão bizonha que o Varela não tá esperando que a bola vá passar pelo Rossi. E a bola bate no Varela porque ele fala, bom, essa bola tá com o Rossi, tá com o meu goleiro. E aí, quando a bola passa do Rossi, a bola bate nele, porque ele não tá esperando que aquela bola vai chegar para ele. Uma coisa assim de maluco. E aí fica esse bate e rebate aqui na área. O Flamengo, que já tinha afastado uma situação antes de iminente gol, vive uma segunda situação dessa. A bola não estava querendo entrar no gol do Flamengo ontem, né? Aliás, nem no do Vasco, né? Porque tivemos uma perda de pênalti. Então, realmente, ontem a bola não estava muito afim de entrar. Aqui, essa bola espetacular do Léo, já com o Bruno Henrique e já com Gabigol em campo, né? Já tinha saído Pedro e Cebola e o Pedro e o Gabriel já em campo. E não só o Gabriel não está na melhor das suas fases, né? Apesar de ter feito gol no jogo contra o Sampaio Correia e a torcida imaginar que ele pudesse estar mais confiante, o Bruno também não vive a sua melhor fase, né? Longe disso, né? Então, o Bruno de outros tempos teria dominado essa bola já para dentro da área aqui, já teria atacado esse espaço vazio aqui, já teria até, de repente, feito até o gol direto, sem nem precisar tentar passar a bola para o Gabriel. Então ele erra bastante nesse domínio. Tudo bem, tá entrando em campo agora, início de temporada, tinha acabado de entrar em campo, mas o Bruno de outrora já teria dominado essa bola para dentro e teria uma outra situação bem diferente, muito mais agressiva aqui. E o próprio Gabriel, né, que é um cara que não vai bem de cabeça aqui, um gesto técnico muito ruim e que talvez em outros tempos tivesse dominado essa bola no peito, tivesse chutado pro gol, tivesse ele mais confiante, tivesse mais apurado tecnicamente também. Mas eles não estão vivendo boa fase, a gente já sabe disso. Infelizmente, é o que tem nesse momento e a gente espera que essa situação se reverta. Aqui a gente vai ver o De La Cruz em amplitude um pouco, né? Faltou o De La Cruz estar um pouco mais em amplitude aqui para poder aproveitar essas ultrapassagens por dentro do Wesley, tá? E também, não só isso, né? Quando o Wesley carrega essa marcação aqui, com essa ultrapassagem, possibilita o De La Cruz fazer esse movimento aqui. O De La Cruz é bom nesse movimento, ele é veloz e também tem a perna esquerda para fazer esse tipo de passe, tá? Aqui o Gabriel erra o tapa, acaba errando aqui, até porque não tem perna direita, né? Então acaba preferindo usar a perna esquerda para dar um tapa um pouco mais difícil, né? E a defesa é feita pelo Léo Jardim, mas o Bandeira deu impedimento aqui e no replay deu para ver claramente que o Gabriel não estava impedido, nem um pouco impedido, e foi uma marcação de impedimento assim bizarra, que eu achei assim um negócio totalmente maluco assim. Aqui a gente vê o Vasco mais uma vez conseguindo progredir pelo corredor lateral e aqui já com o Luiz Araújo. Então, é claro que a gente apontou uma vulnerabilidade em relação ao De La Cruz, mas o Vasco mostra eficiência ao conseguir continuar fazendo isso mesmo com o Luiz Araújo em campo, né? É algo bem treinado, é algo bem manipulado. A bola chegando aqui para o Piton, o Vasco conseguindo trazer no apoio do Verratti, traz de um corredor para o outro. O Vasco faz muito isso. Começa a construir por um lado, progride, leva para o corredor central, varia corredor e depois vai achar uma situação de cruzamento. O Bruno Henrique ainda tenta baixar aqui para impedir e o cruzamento é feito lá no Verratti, mas também nada que fosse muito perigoso. O Vasco tentava algumas situações como essa aqui, né? Foram situações muito esporádicas, né? O Flamengo teve o domínio do jogo, mas faltou bastante coisa. Tudo que a gente já falou, né? Em termos de apuro técnico, em termos de tomada de decisão, de melhora de finalização, que teriam gerado para o Flamengo vantagem e um gol, né? Teria muito mais sentido esse jogo ter sido 1-1 do que 0-0, né? E aqui é uma coisa muito simples e muito básica, né? A gente viu no final, na reta final do jogo, o Arrasca tentando baixar um pouquinho mais para vir buscar jogo, né? Para tentar estar na base da jogada e tentar surpreender o Vasco dessa forma. Então, foi assim que o Flamengo conseguiu surpreender o Vasco nesse finalzinho aqui, com o Arrasca baixando, conduzindo, atraindo a marcação, e aí ele vai achar o Gerson aqui, a marcação acaba cochilando um pouquinho do Vasco, né? Então o Arrasca consegue fazer esse movimento de ruptura aqui, consegue achar nas costas, e aí ele faz o drible, sofre o pênalti que o Gabriel bateu, e se fosse o Gabriel de outros tempos, ele teria visto, né? Se fosse o Gabriel mais confiante, né? Com mais apurado tecnicamente também, ele teria visto que na hora que ele está preparando o chute aqui, o Léo Jardim dobrou o joelho para cair no canto esquerdo, no seu canto esquerdo, né? O Gabriel, que sempre bateu o pênalti olhando até o final pro goleiro, a impressão que eu tive foi que ele baixou a cabeça, porque ele não percebe que o Léo Jardim dobrou o joelho aqui. Ele sempre foi um cara que esperava até o último momento. Quando o goleiro dobra o joelho esquerdo, ou seja, que ele vai pular pro lado esquerdo, o Gabriel sempre dava o tapa pro lado direito e vice-versa. Aqui, o Gabriel não conseguiu fazer o que sempre fez e aí acabou perdendo aqui o pênalti, né?
Enfim, acontece. Não é para condenar o cara. Não achei que ele foi displicente, só acho que ele tá com a confiança muito em baixa e não conseguiu fazer o que ele sempre fez. Bom, gente, esse foi o pós-jogo de Flamengo 0, Vasco 0. Aqui no plano de tática é assim, né? A gente aponta defesa, a gente aponta virtudes, a gente analisa o jogo de uma forma geral, a gente não ataca jogador nem A nem B e nem defende jogador nem A nem B. Quem não tá acostumado vai se acostumando, que é assim que funciona por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Para quem já tá acostumado, nenhuma novidade, tudo do jeito que a gente sempre fez. Obrigado mais uma vez a vocês pela confiança no trabalho, pela audiência. Se inscreve no canal se você não for inscrito, tá? A gente traz muito conteúdo por aqui no canal falando de tática, falando bastante de Flamengo. Muito obrigado. Vira membro do canal, tá? Muitos benefícios legais em troca. Clica aqui em Seja Membro que você vai ver todos os benefícios, tá? Vale muito a pena, você ajuda o canal a crescer. Fechado? Até o próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, forte abraço e eu fui.